Olá, muito boa noite a todos. Estamos aguardando aqui a entrada da intérprete, né, de Libras. É isso mesmo, Sueli? Queria saber se o som tá saindo com clareza. Muito bem. Então, tava com um problema aqui na conexão, mas tá tudo resolvido. Vamos então, antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos ler aqui uma mensagem dita pelo médium, já que o assunto de hoje é sobre mediunidade, dita pelo médium Chico Xavier, que diz exatamente o seguinte: você mesmo, né, o título da mensagem que ele deixa para a gente, para a nossa reflexão. Você mesmo, lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de suas ideias, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que se pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, com essa mensagem aqui de otimismo, né, que Chico Xavier deixa para nós, eu gostaria de convidar a todos aqui presentes a fazer a nossa prece de abertura, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai Supremo que nos conceda as reflexões necessárias para compreendermos um pouco mais a respeito da nossa mediunidade. Mestre Jesus, o Senhor que aqui esteve conosco, que caminhou sobre essa terra, que sentiu o ar, que sentiu a atmosfera, que sentiu o sol, que sentiu todas as repercussões da matéria, que foi para nós, como sempre dizemos, um guia e modelo, e mais aprofundadamente um representante direto de Deus aqui na Terra, como nos disse o mestre Allan Kardec, o médium de Deus. Nos conceda, Senhor, a percepção exata para que possamos trabalhar continuamente na seara, no serviço que o Senhor aqui deixou para nós cumprirmos, que é de amarmos o nosso próximo e ensinarmos com amor. Com essa prece, Senhor, te pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a explanação da noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas aqui presentes nessa
nesses 40 minutos aqui que a gente vai falar a respeito de reflexões sobre a prática mediúnica. Eu peço desculpas se tiver algum som externo, mas eu estou numa área bastante afastada aqui da casa, bem distante, mas não tem muita gente por perto, a não ser os espíritos desencarnados. Mas eu espero que não tenha nenhum som incomodando aí, externo, né? Então a nossa reflexão de hoje é justamente a respeito das reflexões sobre a prática mediúnica. Quando a doutrina espírita surgiu, sistematizada como ela se apresenta. Só um momentinho. Sueli está dizendo que tem um som de apito. Sueli aqui não tem, deve ser um ruído externo, que estou num local bem silencioso. Eu não sei se é alguma coisa na transmissão. Nesse momento não estou ouvindo som de nada aqui, a não ser da minha própria voz. Então vamos lá. Qualquer coisa me oriente aí pelas mensagens, né? Então, voltando à reflexão. Então, quando a doutrina espírita foi sistematizada, e a gente pode dar como pontapé inicial o dia 18 de abril do ano de 1857, Allan Kardec, então, percebendo o fenômeno, né, da mediunidade, ele, então, percebendo que essa ciência é uma ciência nova, precisaria também de palavras novas. Então, Allan Kardec, ele criou uma série de novas palavras, que a gente chama em linguística de neologismo, ou seja, uma criação de um termo novo. E uma das palavras que Allan Kardec criou foi justamente a palavra médium e mediunidade, justamente para simbolizar, para representar esse fenômeno humano que nos acompanha desde os primeiros dias que pisamos aqui na Terra. Então, com o nascimento do Livro dos Espíritos, nós temos então uma série de novos termos, inclusive o termo espírita, né, que é um termo novo que era para diferenciar do espiritualismo. Então, esse termo representa de maneira muito acertada a definição das pessoas que abraçam aquilo que a doutrina dos espíritos nos explica. E a mediunidade foi justamente um dos passos, digamos assim, fundamentais da qual Allan Kardec desperta para a publicação de sua segunda obra, que foi o Livro dos Médiuns. A gente tem aí quase que 170 anos ou mais de doutrina espírita, né, sistematizada, e o Livro dos Médiuns ainda continua sendo um farol, digamos assim, um livro de cabeceira para que a gente entenda o processo da mediunidade. Esse processo ele é bem explicado metodicamente e metodologicamente nesta obra extraordinária que é o Livro dos Médiuns. E Allan Kardec, quando ele começa a falar de mediunidade, a falar sobre especificamente do efeito do fenômeno mediúnico, ele começa a dizer que todos aqueles, olha só o que ele diz para a gente, que todos aqueles que sentem num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, a gente deduz dessa assertiva, né, dessa afirmativa tão direta de Allan Kardec, contida no livro dos Médiuns, no capítulo 14, se não me falha a memória, no item 159, Allan Kardec assegura para nós que todas as pessoas, indistintamente, todos os seres humanos são, digamos assim dizer, por natureza ou naturalmente médiums. Então a gente aqui começa a entender que todas as criaturas humanas, sejam elas de que natureza se componham do ponto de vista social, todas são médiums, porque nós recebemos de alguma maneira a interferência dos espíritos, seja de maneira direta ou indireta, e essa maneira indireta é a mais comum, porque de maneira, digamos assim, ordinária, cotidiana, a gente nem se dá conta de que muitas coisas que a gente reflete são justamente interferência desses espíritos. Eu me lembro de uma obra extraordinária para a gente ilustrar essa colocação de Allan Kardec, que todos aqueles que sentem em um grau mais ou menos distinto a presença dos espíritos são médios, ou seja, todos os seres humanos
nós sentimos através de, uma, de um grau mais acentuado ou menos acentuado. Então, eu me recordo de uma obra extraordinária da larva, né? Da Lavra, melhor dizendo, da Lavra de André Luiz, do espírito André Luiz, que é da série Nosso Lar. Ele lança uma obra chamada de Sexo e Destino. Exatamente, André Luiz, né? Essa obra, ela mostra de maneira bem interessante o cotidiano de uma família, né? Que se envolvem, né? Eu não vou fazer o spoiler aqui da obra, porque eu gostaria que todo mundo que está aqui participando dessa nossa live fizesse a leitura dessa obra extraordinária que nos orienta de alguma forma sobre as nossas potencialidades, né, sexuais. Então, nesta obra há um personagem, né, que ele recebe o nome de Rogério porque se trata de pessoas que existiram, né? Então troca-se o nome, né? Logicamente que não se chamava Rogério, mas na obra foi trocada por Rogério para não identificar a criatura. Então é uma história que gravita no estado do Rio de Janeiro, exatamente na cidade do Rio de Janeiro. E Rogério era um homem bastante, digamos assim, envolvido na trama que se passava, e ele tinha 2 obsessores. Eram 2 espíritos que acompanhavam ele 24 horas. Era como se fossem amigos do peito. E o interessante de tudo isso é que, como encarnado, né, no consciente do Rogério, traçado, contido lá na obra Sexo e Destino, ele não tinha a menor ideia de que aquelas 2 entidades, aqueles 2 seres humanos sem corpos biológicos, a gente pode definir assim, porque nós espíritos nada mais somos do que seres humanos fora do corpo biológico ou no corpo biológico, não tem como ser diferente. Então ele não tinha ideia de que ele tinha aqueles 2 parceiros de todas as horas. E num dado momento, André Luiz cita que Rogério chega no apartamento que ele morava, era um cidadão de classe média alta, né, no Rio de Janeiro. Então ele morava num apartamento muito amplo. Os apartamentos da década de 30, 40, 20 eram apartamentos gigantescos. Hoje a gente tem tudo minimizado, né? Quanto menos é mais. É a nova lógica e a nova proposta não tão nova da arquitetura, né? Mas o apartamento era extremamente grande. Então Rogério chega do trabalho e senta ali, e André Luiz diz que quando ele senta, os 2 espíritos sempre juntos. E um dos espíritos olha, né, ele tinha naquela época era muito comum as pessoas terem adagas na sala, eram verdadeiros bares. Então o espírito olha para aquele monte de bebida e sente vontade de tomar uma dose de uísque. Então ele começa a mentalizar aquela vontade no personagem Rogério. E o Rogério, de repente, achando de si mesmo que estava exausto e que queria relaxar tomando uma dose de uísque. Então ele levanta, vai até o local do uísque, pega o uísque de altíssima qualidade, envelhecido em barris de carvalho, e ele então faz uma dose generosa do uísque e toma sem gelo, né? Aquele uísque, quando ele entra pela boca do Rogério, aí do médium, né, com seus parceiros, um dos espíritos, né, que eram 2 companheiros dele, um dos espíritos envolve-se fluidicamente no Rogério, de tal maneira que ele sente todo o sabor, toda a estrutura emanada pelos fluidos, né, pela química que envolve o uísque, que o espírito simplesmente toma uma dose de uísque ali junto com o personagem, junto com o Rogério. Então, quando terminou, quando houve esse emaranhado fluídico, o segundo espírito também sentiu vontade de tomar uma dose de uísque. E aí, então, começou a sugerir também para o Rogério que queria uma dose. Então, o Rogério, no consciente dele, o que ele pensou? Uma dose estava tão legal, mas não me satisfez. Então ele levanta novamente e faz a segunda dose, e o espírito repete
o mesmo procedimento. Então aí a gente percebe uma influência que se caracteriza como Allan Kardec explica para nós. Todos nós que sentimos, ou todos nós sentimos, uma influência mais ou menos acentuada dos espíritos, quer queiramos ou não queiramos. Então, se a gente for observar, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é, digamos assim, interferido por essas inteligências que vão soprando para a gente. Então, tudo isso nos leva a crer que nós, seres humanos, todos, indistintamente, somos, em algum grau, médium. Então, a gente vai entender que a mediunidade é uma característica humana. Agora, o que a gente pode fazer aqui é uma distinção, que médios, como a gente costuma falar, são aquelas pessoas que ostentam, né, de maneira mais direta, alguma influência dos espíritos. Então, muitas pessoas não têm essa capacidade extensiva, né, de uma atividade mediúnica, seja lá pela psicografia, que é falar, que é escrever, psicofonia, que é falar, mediunidade de cura. Então, nem todos têm essa, digamos assim, essa atuação tão direta, mas aí a gente sim, a partir disso a gente começa a dizer que médios, de fato, né, como a gente vai para a gente ter um entendimento mais, digamos assim, metodológico, a gente diz sim que médiums, né, classifica médios como aquelas pessoas capacitadas, né, que recebem uma influência mais direta, digamos assim, mais ostensiva. E Allan Kardec nos esclarece que isso não é privilégio de determinadas pessoas. Então, tanto o homem vicioso, tanto a pessoa criminosa, né, tanto o homem ruim ou bom ou ruim, recebe essa, digamos assim, essas características orgânicas que o tornam médium. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra médiuns extremamente, digamos assim, falidos, moralmente falando, porque, na verdade, a mediunidade ela não caracteriza um privilégio. A gente lembra, se a gente for observar sobre alguns pontos da nossa reflexão, né, da prática mediúnica, a gente vai encontrar Chico Xavier, por exemplo, nos dando um exemplo de como conduzir de fato a mediunidade. É interessante que quando Chico reencarnou aqui na Terra, né, com a missão de ser um dos maiores médiuns, né, que se tem notícia nos últimos séculos, ele já começou digamos assim, a ofertar, né, a demonstrar a sua mediunidade desde a mais tenra infância, ou seja, desde novinho ele já via os espíritos. Então ele foi só amadurecendo essa capacidade, ou seja, organicamente falando. E quando o Chico Xavier estava extremamente, digamos assim, mais amadurecido do ponto de vista físico, ele recebeu finalmente a visita do seu guia espiritual, que ficaria presente ali até os últimos dias de sua existência aqui na Terra, que foi Emmanuel. E uma das primeiras coisas que Emmanuel fez ao convidá-lo, né, a empreitada dessa jornada, que a gente sabe que não foi uma jornada tão simples, né? A gente às vezes diz, eu queria ser como o Chico, queria ser um médium com essa capacidade, ou com aquelas capacidades, né, que ele tinha. Mas a gente não sabe, a gente não faz ideia do sofrimento, né, do empenho, das noites não dormidas que ele passou, dos ataques que ele teve. Então muita gente conspirou contra, então foi uma vida difícil. E quando Emmanuel aparece para Chico, a primeira coisa que ele disse: está pronto para a prática mediúnica? Aí Chico disse: sim, estou pronto. Então nós temos 3 observações a fazer. E ele pergunta: quais? E Emmanuel diz: a primeira é ter disciplina, a segunda é ter disciplina e a terceira é ter disciplina. Então a gente vê que não é um privilégio, né? Não é, ninguém nasce com esse privilégio. É, na verdade, muitas vezes uma missão, muitas vezes uma
reparação de algum transtorno do passado e que a gente volta com essas características orgânicas que podem fazer com que os espíritos assim se manifeste através da gente. Então são atitudes assim que a gente deve tomar durante a vida na mediunidade, de maneira que a gente esteja sempre a se observar, porque um dos maiores obstáculos para a mediunidade, um dos grandes, né, principalmente para nós, a maioria que estão aqui assistindo são médiuns, né? A maioria de nós, para nós médiuns ostensivos, é justamente primeiro trabalhar a questão da disciplina, que é algo que a gente precisa em todos os sentidos, né? Precisamos em todos os sentidos. Depois trabalhar a questão do orgulho, né? Da vaidade, melhor dizendo, trabalhar a questão da vaidade, porque muitos médiuns, né, se acham, né, assim, como se fossem as estrelas, e na verdade de estrelas não são nada, não são trabalhadores que precisam muitas vezes resgatar. Então são muitos os obstáculos. Depois vem a questão da dúvida, a gente se pergunta: a manifestação que eu estou tendo é de mim mesmo, se for pela psicografia ou pela psicofonia? Será que eu estou sendo vítima da minha autoindução? E certa vez, numa palestra, perguntaram para o Raul Teixeira a respeito desses obstáculos, das dúvidas que muitos médiuns têm a respeito da sua ostensividade mediúnica. E ele disse que certa vez perguntou, também com a mesma dúvida, perguntou para o guia, o Espírito Charles, não me recordo o nome do guia do Espírito, nome do Espírito guia de Raul Teixeira, e ele perguntou sobre essas dúvidas, como diferenciar. Então o Espírito leva Raul Teixeira por vias mediúnicas e faz uma demonstração de uma ação acontecida no passado, não muito distante, de uma grande cantora brasileira, Dolores Duran, que durante a sua curta vida artística teve vários problemas de ordem pessoal que logicamente não cabe a gente aqui expor e nem medi-las, porque todos nós passamos por estas e outras dificuldades também. Então ele leva ele abre um panorama, um painel, e mostra para o Raul Teixeira que no momento em que Dolores Duran passava por uma dificuldade emocional muito grande, o seu namorado, o seu grande amor tinha falecido, né? E ela sofria muito as amarguras. Então numa mesa de bar, ela já um pouco alcoolizada, né, bebendo e muito amargurada, o espírito, que também era músico, aproxima-se dela, a envolve fluidicamente e ela compõe ali num guardanapo de mesa de bar, ela compõe uma das maiores exposições, digamos assim, da música brasileira, que, se não me falha a memória, A Noite do Meu Bem, em que ela declara um poema apaixonado para o seu amado. E o espírito disse: Vede, olha só, Raul, a condição amargurada dessa mulher, uma médium potencial, né? Uma mulher extremamente amargurada, e então recebendo da espiritualidade uma sugestão para compor uma belíssima música. Então imagine para nós que tentamos nos recolher, que tentamos nos fechar um pouco no mundo, no quarto que Jesus nos apresenta, né? O quarto da solidariedade. Imagine para nós. Então, se Deus permitiu que ela fizesse isso, imagine para nós outras. Então, um dos grandes obstáculos para a mediunidade também é a dúvida que a gente tem, é saber se a gente está sendo vítima da nossa indução. Mas a prática mediúnica, né, ela é uma prática, como todas as outras práticas, ela se desenvolve. Por isso que nós temos nos centros espíritas esses cursos extraordinários de desenvolvimento da mediunidade, porque a mediunidade ela pode ser também desenvolvida, ou seja, nós já devemos ter organicamente os componentes necessários para digamos assim, para a externação, para externarmos essa faculdade, e o desenvolvimento faça com que a gente
acrescente e aumente o controle que se tem sobre isso. Por isso que no meio espírita as desobsessões são feitas por médiuns extremamente capacitados, treinados, desenvolvidos, e a gente começa nos estudos justamente com o desenvolvimento dessa mediunidade, para que aos poucos a gente vá acrescentando esta faculdade e aí desenvolva de maneira mais clara e precisa essa faculdade extraordinária. Então, a gente muitas vezes diz o médium de incorporação, né? O médium, ele é de incorporação, e nós temos que passar para as pessoas que nos ouvem, que nos pedem esclarecimentos a respeito da mediunidade em si, que o espírito ele não incorpora no médium, seguindo etimologicamente o sentido da palavra, mas ele envolve-se fluidicamente no médium, né? Então há uma conexão entre ideias de tal maneira que o espírito meio que se comunica com o cérebro, vamos abrir aspas, do espírito encarnado do médium, e esse interpreta e verbaliza ou faz a escrita. Então é algo extremamente, digamos assim, delicado, que precisa de muito aprimoramento, de muita disciplina, para que, se for na incorporação, no sentido da psicofonia, né, que não é incorporação, como vimos no caso do Rogério, é uma emanação, é um envolvimento fluídico, é preciso muita disciplina, é preciso muito equilíbrio para que a gente consiga externar. Há relatos, por exemplo, de espíritos que não conseguem se comunicar de maneira direta, né, porque está fechado psiquicamente, mentalmente está fechado. Então são espíritos que sofrem e por alguma interferência da bondade divina, eles são trazidos muitas vezes para um grupo mediúnico, para que através do médium ele consiga, digamos assim, destravar esse bloqueio que teve em relação a si mesmo. Então a prática mediúnica ela requer esses mecanismos interessantíssimos, né, de observação. Então a gente deve sempre esclarecer para as pessoas que todos nós somos médiuns, né? Todos temos essa faculdade, que poderá ser desenvolvida através de 2 mecanismos básicos para a gente chegar ao equilíbrio da vida. Como disse o Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, ou podemos estender cristãos, amai-vos. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ensinamento, é o primeiro mandamento. Espíritas, cristãos, instruí-vos. Então, a prática mediúnica necessita desses 2 elementos. Muito amor, muita dedicação ao próximo. Estudo, depois disso, o estudo em segundo plano, para que a gente desenvolva um trabalho extremamente equilibrado e que facilite, que pelo menos minimize a dor de uma outra pessoa. Então, no momento do passe, por exemplo, os médiuns passistas geralmente são médiuns de curas que expõem suas mãos ali quando eles pensam, quando eles imaginam coisas boas. Os espíritos se utilizam dos fluidos desse médium para então atuarem nas pessoas que estão recebendo o passe. E é interessante porque a mediunidade, a gente tem que esclarecer isso, a mediunidade ela é uma faculdade estritamente humana. Então não há médiuns papagaios, por exemplo, não há médiuns cachorro, cavalo, seja lá o que for. Mediunidade é a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, e vice-versa. Então, muitas vezes a gente pode se perguntar, mas e aí, os animais? Os animais podem enxergar espíritos? Sim, muitas vezes os espíritos se fazem visíveis aos animais. A gente encontra na literatura, digamos assim, comunitária, né? No senso comunitário, melhor dizendo, vários exemplos, né? de animais que viram, né? Gatos que se arrepiam, que rosnam. Então esses animais na verdade são espíritos que às vezes se fazem ver apenas por eles, mas eles não são
digamos assim, intermediários. Não podem, o espírito, para se comunicar, o desencarnado, ele precisa de fluidos, de componentes que só o médium tem em seu corpo. Ou seja, não há na natureza algo que se estenda, que saia desse conjunto que é o ser humano. Então, muitas vezes os animais, sim, eles podem visualizar, mas nunca pode ter um cachorro mediunizado, né? Endemoninhado, como se pensava antigamente, porque o espírito ele não consegue, né? Muitas pessoas dizem, mas está lá nos evangelhos que quando Jesus expulsa os espíritos, né, que estavam atormentando aquela criança, e diz, entre naqueles porcos, né, que eles abandonam a criança ou o adolescente e os porcos atiram-se ao mar, aí muita gente pensa, os espíritos entraram nos porcos, talvez daí, né, o sentido do espírito de porco, talvez seja por isso. E a gente se pergunta, mas como se deu? Bom, os evangelistas traçaram de uma maneira direta, né, escreveram de uma maneira direta, mas o que aconteceu de fato foi que os porcos visualizaram ou tiveram e se impactaram com a emanação fluídica que os espíritos trevosos, né, que atormentavam aquela criança, provocaram quando Jesus os doutrinou de tal maneira que eles abandonaram a criança e aquele recuo, né, perante a influência fluídica que ele fazia no médio, que eles faziam no médio, foi tão gigantesca que os porcos se espantaram e se precipitaram no mar. E os evangelistas simplesmente disseram que eles tinham, né, sido incorporados, mas isso não existe, né? Os animais não têm mediunidade. Quanto às crianças, a gente vai entender que as crianças sim são médiums, né? E que a prática mediúnica da criança ela tem que ser, digamos assim, respeitada e não pode ser desenvolvida. O ideal é que não se desenvolva enquanto a criança não tiver, digamos assim, porque a gente sabe que nós sabemos que a criança não é só uma criança, como se pensava antigamente. Até o século XIX, uma criança era uma miniatura de um adulto. Hoje se sabe que não é desse jeito. E a doutrina espírita nos explica o que são as crianças. Nada mais são do que os espíritos reencarnados, que estão passando por um momento de transição no corpo e que estão gradativamente se apossando, ou melhor, tomando consciência de si mesmos. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai tomando mais consciência de si mesma. Então, na organização infantil, não há como a gente abrir espaço para a prática mediúnica. Tanto que essa prática ela vai se desenvolver já numa fase mais de juvenil, né? A gente vai encontrar, por exemplo, né, relatos de médios jovens, mas foram médios extremamente, digamos assim, experimentados, pessoas que reencarnaram justamente para isso, com as irmãs Dufour, na França, que foram grandes colaboradoras de Allan Kardec. Vemos o caso, como citamos, de Divaldo Franco, né, que desde muito jovem, muito novo, já visualizava os espíritos. Chico Xavier, que tem relatos e mais relatos, e diversos relatos, de que na infância ele viu os espíritos. Mas a gente percebe que Emmanuel, o próprio Emmanuel, veja só como isso serve de ensinamento para nós, o próprio Emmanuel só se apresentou a partir do momento que ele completou a idade já mais amadurecida, porque as crianças não têm ainda a capacidade física, né? Porque a prática mediúnica, né? O exercício da mediunidade, às vezes ele consome energias do médium. Então é preciso que a gente tenha já uma certa maturidade, né, corporal e depois psicológica ou psíquica, como queiramos chamar, para que a gente possa fazer essa prática sem nenhum transtorno. Então, à medida em que a gente evolui do ponto de vista moral, maior é a nossa capacidade de conectividade com a espiritualidade. Divaldo Pereira Franco nos chama a atenção com muita propriedade para uma gama de espíritos, para uma pleiade, vamos dizer assim, de espíritos de alto escalão moral que estão reencarnando ou que irão reencarnar na Terra. Então, possivelmente, se a gente ainda estiver vivo daqui a algum tempo, a gente vai ver a escalada da mediunidade numa proporção bem maior.
do que a mesma escalada de que foi na época de Allan Kardec. Então, a quantidade de médiuns que reencarnaram nos Estados Unidos e na Europa foi gigantesca, muito grande, né? De tal forma que os espíritos se manifestaram em quase todos os pontos da Terra, inclusive aqui no Brasil, que era um estado, né? Era uma nação mais fechada do ponto de vista da espiritualidade, haja vista que aqui a gente tinha digamos assim, uma interferência, né? Era um estado laico, né? Já nos primeiros dias de república, mas o espiritismo surgiu, ainda éramos império. E mesmo com o Brasil laico, com a proclamação da República, nós ainda tivemos muitas dificuldades do ponto de vista social. Então, no Brasil um pouco mais retraída, mas na Europa foi assim, um fenômeno extraordinário. Então, Divaldo diz que nos próximos anos nós teremos, né, uma quantidade bem generosa. E aí, possivelmente, a gente vai entrar para um outro campo mais extenso da mediunidade, que são as mensagens mais diretas. Então, hoje a gente não tem ainda as mensagens tão incisivas, né? Tão públicas como foi na época de Allan Kardec, mas elas possivelmente voltarão a se antecipar de tal maneira que o futuro da humanidade terrena é de fato a conectividade com a espiritualidade, o reconhecimento humano de que nós somos seres reencarnados e que não estamos sozinhos sozinhos do ponto de inseridos nesse contexto, nesse meio. Não estamos sozinhos, não somos inteligências, digamos assim, únicas a povoar o comportamento, digamos, a povoar o espaço físico e extrafísico aqui da Terra. Então são momentos que a gente vai ainda passar de maneira a nos surpreender de uma maneira mais direta no futuro. Então, felizes são aqueles que nos dias atuais abraçam, né, esse entendimento de que nós somos seres espirituais, de que o nosso corpo biológico é, na verdade, um recipiente para que nós possamos nos movimentar e nos manifestar. Então, o nosso corpo biológico, ele não é nada mais e nada menos do que a nossa ferramenta de manifestação no plano físico. E a gente sempre costuma dizer que nós não temos um espírito. Nós somos o espírito, né? Nós não temos, porque nós somos o espírito. Nós temos um corpo, que esse corpo naturalmente vai se degradar. Então, a mediunidade, ela não é essa prática que os espíritos, não é esse fenômeno biológico, humano, em que os espíritos estão disponíveis para que a gente nos oriente, para que a gente seja os escolhidos. Pelo contrário, é uma faculdade de trabalho, de muita responsabilidade. A gente vê que isso se caracteriza no caso de Chico Xavier. Vários exemplos, né? A gente pode citar o exemplo em que o avião ia cair, né? Chico Xavier ia fazer uma viagem e o avião ia cair e ele se desespera e Emmanuel aparece para ele e pergunta por que daquele desespero. E ele, meu Deus do céu, se ele não sabe, que guia é esse que não sabe que o avião está caindo? E ele disse, você não está vendo que eu vou morrer? Que eu estou em perigo? E Emmanuel disse, sim, Chico, tem muita gente na Terra nesse momento em perigo. Então a gente vê o tratamento, que era um tratamento assim direto, era um tratamento de dizer, olha, a escolha é sua, mas o caminho é Jesus que indica. A gente encontra vários e vários exemplos. A gente tem um exemplo muito claro, né, dessa disciplina, né, que o médium tem que se envolver. No caso em que o Chico estava numa fazenda, a fazenda modelo, e ele estava num campo experimental de plantação de laranjas. E ele estava com um pouco de fome, parece que ele tira uma tangerina, né? A gente chama de mexerica, tangerina. E quando ele pega, o Emmanuel só ouve a voz do Emmanuel gritando ladrão. Porque de fato ele não tinha autorização para colher aquela fruta, né? Então isso tudo demonstrava a necessidade, né, dessa disciplina, e que ele não era um ser escolhido, que os espíritos fariam por ele. Naturalmente os espíritos nos ajudam, mas é preciso que a gente, por nossa vez, façamos a nossa parte. E a prática mediúnica é justamente isso, né? A gente trabalhar de maneira muito consciente, né? Estudar, fazer
as nossas observações, né, socráticas, né, que são homem, conhece-te a ti mesmo, fazendo aquelas reflexões que Santo Agostinho nos diz, né, no Livro dos Espíritos, que quando vivo, toda noite ele fazia uma reflexão a respeito do que tinha passado, todo o bem que tinha feito, todo o mal que tinha praticado, e aí fazia uma nova perspectiva, uma nova projeção para o dia seguinte, tentando ser no dia seguinte bem melhor do que ele tinha sido no dia anterior. Então são esses os caminhos da mediunidade: estudo, disciplina e estudo, né? E sabendo que é uma faculdade física e psíquica, podemos dizer assim, que não é um privilégio para nós, é na verdade uma oportunidade de repararmos alguns delitos, alguns conflitos do passado e de servirmos de instrumento em benefício daqueles que necessitam, né? E a gente sabe que, como Emmanuel nos disse, quando nós praticamos o amor, nós podemos ser comparados a um frasco de perfume, porque o perfume, ele primeiramente perfuma o frasco que o carrega. Então, quando a gente se dispõe ou se predispõe à prática do amor e da fraternidade, a primeira pessoa a ser beneficiada com tudo isso somos nós mesmos. Então era isso que nós tínhamos a discutir. Então a gente sabe que a mediunidade é um assunto que requer muito estudo. A gente deixa aí como dica fundamental a leitura e depois o estudo do Livro dos Médiuns. Não há guia, não há manual mais seguro para a gente compreender o fenômeno mediúnico do que essa obra extraordinária que Allan Kardec nos deixou aí de presente, que a gente encontra em todas as livrarias espíritas, encontra em todos os sites de vendas, né, da internet, encontra em vários sites de download, a gente pode fazer a leitura em PDF. Então é uma obra extraordinária, é um farol a nos iluminar nessa trajetória pela qual muitos estão passando nesse momento. Então todas as noites, se pudermos, nós devemos fazer uma prece para os médiuns, porque a prática da mediunidade ostensiva, dizendo, né? A prática da mediunidade, ela é uma prática que requer todos esses elementos que aqui nós estamos. Que Jesus nos ilumine, nos inspire a ser como Ele, nos reforce a força de visualizá-lo como nosso modelo e guia, que nós possamos trilhar por essa nossa caminhada aqui na Terra de uma maneira segura, servindo e cooperando sempre. A todos, o nosso boa noite, as nossas manifestações de paz e de fraternidade. E agora faremos a nossa prece de encerramento. Elevemos nosso pensamento ao alto, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva com sua luz, pedindo a Deus que nos fortaleça para que possamos ser aqui na Terra sempre, em todos os momentos, instrumentos do amor que Ele colocou no universo, que nós possamos superar as dificuldades que nos fazem visualizar os nossos irmãos como inimigos, que Ele nos fortaleça para que nós possamos superar as nossas dificuldades em julgarmos os nossos semelhantes. Amado Deus, fica conosco, nos abençoando e fazendo com que o Teu amor envolva toda a terra e libere da terra o sentimento de rancor, de ódio e de animosidade. Com esta súplica, Senhor, te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrada a nossa explanação da noite de hoje. Que assim seja.